Olá, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um momento de bate-papo, de conversa, de estudo, meditação na Palavra de Deus. Preconceito é um assunto que está na moda, é um assunto que está aí nas mídias, está aí muito em voga e parece que quanto mais a gente fala, menos acontece, né? A questão do tratamento igual das pessoas. Quanto mais a gente fala de preconceito, parece que o tiro sai pela culatra, não é verdade? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Quanto mais a gente enfatiza alguma coisa, parece que o povo faz justamente o contrário, né? E o nosso objetivo hoje é que a gente possa perceber nós mesmos. Como é que está o nosso relacionamento, especialmente diante de uma pessoa que é diferente? Como nós tratamos alguém ou alguma coisa que é diferente do que nós achamos que é o normal ou que é o comum, né? Então nós vamos sair um pouco do senso comum e vamos realmente trabalhar realmente essas questões, especialmente de pessoas, né? Nós vamos falar de pessoas hoje como seres únicos, exclusivos, mesmo com as suas peculiaridades, mesmo com as suas diferenças, eles são seres também criados por Deus e amados por Deus. É importante que a gente, então, converse sobre esse assunto do acolhimento, né? Seja em nossa própria casa, seja em nossa igreja, seja no nosso trabalho. Mas hoje nós vamos focar realmente na questão mais de igreja mesmo, porque o nosso texto, eu não coloquei aí no banner, mas eu posso colocar, Tiago. Nós vamos conversar ainda sobre o texto de Tiago. Eu gosto de Tiago, que ele é bem prático, o apóstolo Tiago. Nós vamos falar no capítulo 2, tá? Tiago, capítulo 2. Eu vou dar tempo para vocês acompanharem aí. Tiago, capítulo 2, 1 a 13. E é muito importante, estudo bíblico sem Bíblia não existe, né? Então é muito importante a gente falar sobre essa palavra de Deus. Se você tiver um outro celular aí, outro aplicativo, até mesmo você que está no notebook, quiser pesquisar, pega a sua Bíblia, seja lá qual for o meio que você usar, acompanhe então a leitura do texto de Tiago, capítulo 2, 1 a 13, onde lemos: Meus irmãos, vocês creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: Este é o melhor lugar. Sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: Fiquem de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, então estão pecando e a lei os condena como culpados. Porque querem, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse: não cometa adultério, também disse: não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgados pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiverem misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Olha que texto bem desafiador. E aí eu já pergunto, né, para vocês aí, como é que nós percebemos a nossa realidade, a nossa congregação, a nossa comunidade, a nossa igreja, em relação ao tratamento, ao acolhimento das pessoas
E aqui o texto de Tiago é bem claro que na comunidade cristã havia então algumas diferenças. Pessoas eram julgadas pelas suas vestimentas, pelas suas roupas. Havia uma divisão clara entre ricos e pobres. E aí, então, havia um desconforto ali. Os ricos estavam até mesmo maltratando os pobres dentro da comunidade cristã. E isso é extremamente condenado, então, pelo apóstolo Tiago, né? Então, por que vocês acham que uma pessoa trata melhor a outra? Quais são as razões para que isso aconteça? O que vocês acham? Comente aí. Por que acontece essa discriminação, essas diferenciações todas? Por que as pessoas elas se acham melhores do que as outras? Né? O que vocês acham? Por que isso acontece? Né? Então é muito importante a gente estar refletindo sobre isso para que a gente possa realmente perceber o quão perigoso nós podemos também, sem querer, querendo, cometer também injustiças com os nossos irmãos. Né? Então é muito importante que a gente realmente não caia nas tentações como as pessoas muitas vezes acabam caindo. Né? Então a gente acaba realmente considerando a questão do acolhimento em segundo plano, né? A gente acaba não valorizando, a gente acaba rejeitando até mesmo o irmão, porque às vezes a gente se ocupa com tantas outras coisas, tantos outros detalhes, e acaba realmente tendo um pouco de dificuldade com esse tema. Né? É um tema um tanto polêmico, e vocês têm visto aí que nosso Brasil, especialmente o mundo como um todo, né? O nosso país, ele tem algumas inversões de valores, né? Vocês viram aí sobre a questão do mendigo aí, que hoje é celebridade, virou uma subcelebridade por ter feito uma coisa errada, não uma coisa legal ou honrosa, né? Por ter se aproveitado ali de uma fraqueza de uma pessoa, e isso está na mídia, isso ganhou então um status relevante em nosso país, né? Então a gente vê que também não é por aí, né? Mas quando a gente fala de acolhimento na igreja, a gente pode perceber, você percebe na sua igreja, que há realmente um carinho em relação às pessoas que são pobres, seja um mendigo, seja uma pessoa mais humilde, ou vocês acham que existe um certo olhar diferenciado, às vezes a liderança trata de modo um pouco diferente, um tanto discriminatório, mesmo que não se fale, mas muitas vezes as nossas atitudes acabam falando mais, né? Vocês já perceberam isso em algum lugar? Vocês já sentiram isso na pele? Vocês, sem querer, talvez fizeram algo assim em relação às pessoas que, talvez pela sua aparência, não são aquilo que a gente esperava que fosse, né? Se você tiver, comente aí. Eu sei que é difícil a gente se expor também em algumas coisas, mas às vezes um comentário que você deve ter visto ou ouvido de alguém seria muito importante também a gente poder compartilhar neste momento, né? Então, se você tiver alguma situação sobre isso, é importante a gente falar, conversar então sobre isso, né? Mas acolher, o que seria o acolhimento? Quando a gente fala de acolhimento na igreja, o que significa esse acolher? É obter refúgio, é oferecer refúgio, é reconhecer proteção, é abrir o coração, o nosso coração, que é para o coração do nosso próximo, é abrir os nossos ouvidos, a nossa paciência, né? A gente deixar o saco da paciência livre para que seja enchido, né? Para que a gente possa despejar, não no outro, mas que a gente possa jogar num terreno baldio e assim esvaziando esse saco para a gente não ficar de saco cheio das pessoas, a gente ter um pouco de paciência com elas, né? Então isso é acolhimento, de uma maneira bem simples, eu falo para vocês, a gente está de saco vazio para receber as pessoas, né? E ser acolhido é algo muito bom, é tão gostoso quando a gente vai num lugar, né, a gente é bem recebido, não é? A gente fica bem, a gente se sente às vezes até fiel. Se a gente vai num restaurante, num estabelecimento, numa loja, se a gente é bem recebido, a gente tem o prazer de voltar, a gente acaba sendo naturalmente fiel àquele lugar, àquela localidade. Na igreja também, se a gente é bem recebido, certamente a gente vai voltar. Né? Então, imagine você num ambiente estranho. Para nós, às vezes, é tão rotineiro, a gente acaba não se dando conta. Mas quando há uma pessoa diferente, num ambiente diferente, essa necessidade do acolhimento ela é muito importante. Né? A Mirka comenta aqui, né? Existem muitas diferenças. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas valem aquilo que têm. Infelizmente, né? Hoje você ou não aquilo que tem, aquilo que demonstra ter. Às vezes ela nem tem, às vezes é emprestado, às vezes ela está pagando
prestação durante o ano todo lá na Casas Bahia ou em alguma outra grande varejo aí, mas às vezes ela nem tem aquilo ali, mas está querendo parecer, né? Às vezes nem tem, propriamente dito, né? Mas realmente concordo com a Mirta, às vezes as pessoas elas são só valorizadas com o que o exterior demonstra, né? Nós estamos falando sobre o texto de Tiago, tá? Se vocês quiserem acompanhar na sua Bíblia, Tiago capítulo 2, 1 a 13. E agora nós vamos ver o que o texto aqui está condenando. Então, o texto já logo de cara condena o preconceito. Nós vamos falar de preconceito hoje, né? Quais têm sido os motivos de nós sermos preconceituosos nos dias de hoje? O que vocês acham? Quem está chegando agora, quem já estava participando conosco, desculpe a nossa queda aí, mas quais seriam os motivos de nós termos preconceitos hoje? O que vocês acham? O que seria a situação aí que muitas vezes nos faz a gente ter uma certa ressalva contra as pessoas, ou se achar melhor do que outras? Será que nós somos preconceituosos, sim ou não? Eu não, pastor, eu não sou não. Será que não? Será que nós temos... Ou quais são os tipos de preconceito aí? Eu acho que talvez o mais notório, por enquanto, acho que à primeira vista, pelo menos, acho que é o preconceito econômico. Não sei se vocês concordam, né? Bate o olho na pessoa, às vezes a pessoa está rasgada, está suja, já é julgada pela sua aparência, né? Então, aparência tem a ver com economia, às vezes a pessoa bem apresentada, não é uma regra, não é uma regra. Tem muita gente que é pobre, que se veste bem, e tem muita gente que é muito rica e que se veste mal. Então, isso também não pode ser. Mas a gente tem uma certa regra aí, inconsciente no coletivo aí na nossa vida, né, que a gente acaba julgando economicamente a pessoa pela sua vestimenta, pela sua aparência. Também julgamos pela sua formação acadêmica. Muitas vezes as pessoas, porque talvez não tiveram segundo grau, porque estudaram até os primeiros anos ali do primeiro grau, ou até só fizeram o ensino médio, não fizeram uma faculdade, ou só aqueles que fizeram faculdade não fizeram um mestrado, um doutorado, muitas vezes é olhado por aquelas pessoas que são um pouco diferentes, que têm PhD, têm pós-doutorado, como seres inferiores também. Então isso acaba, muitas vezes, também sendo um preconceito, a formação acadêmica, porque eu tenho um monte de cursos, porque eu fiz concurso, porque eu prestei isso, porque eu viajei para o exterior, porque eu tive oportunidades assim, assado. Então, você é menos do que eu, né? Não é assim que acontece? São as questões econômicas e também acadêmicas aí, né? Influência social também é um preconceito, né? Então, a gente vê a pessoa que tem influência pode ser julgada e a pessoa que não tem influência também ela pode ser deixada no ostracismo. Racial, né? Nós temos o preconceito de raças, o que realmente eu acho uma bobagem, não é porque meu avô era negro, né, que eu estou falando isso, mas é uma bobagem a gente ficar discutindo cor de pele, né? Isso realmente não faz sentido algum, né? Somos todos iguais, né? Temos as mesmas situações, né? Só um pouquinho de melatonina na pele não vai fazer realmente a pessoa ser mais diferente do que realmente somos, né? Então, é realmente uma grande bobagem mesmo. A questão do sexo, né? A questão dos gêneros aí também, os preconceitos que acabam interferindo muitas vezes nos nossos relacionamentos também, e muitas vezes isso acaba trazendo até problemas de crime. Na realidade, não sei se vocês sabem, todo preconceito é crime, né? Eu olhei que na nossa legislação, na nossa Constituição, no nosso país, é considerado realmente um crime esse desprezo, seja pela aparência, seja pela vestimenta, pela riqueza, pelo seu gênero, pela pobreza. Então, muitas vezes, isso pode dar uma cadeia e, às vezes, em alguns casos, até inafiançável, né? O versículo 4 ele já vai falando ali sobre os maus motivos para julgar o valor dos outros, né? Vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos, estão se baseando em maus motivos, né? Então, muitas vezes, cuidado para que nós, em nossas congregações, nós não tenhamos realmente maus motivos para ficar julgando o valor de alguém, né? E no versículo 8 e 9, por outro lado, mostram que se vocês obedecerem à lei do reino, estão fazendo o que devem. Pois nas escrituras sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena
como culpados, né? Que é essa lei do reino que o apóstolo Tiago está falando aí? É a lei de Cristo. E ela se relaciona com textos como, por exemplo, a gente pegar Paulo, em Romanos 13, 8, não fique devendo nada a ninguém. Olha aí, não é para a gente ficar pegando no braço, né? Não ficar devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês têm é amar o outro, amar o próximo, amar uns aos outros. Essa é a nossa dívida que nós temos eternamente para as pessoas, né? Quem ama os outros está obedecendo a lei. Então, é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes a gente vê na política, né, os senadores com os deputados, a gente usa uma expressão até um pouco feia, né? Me permitam eu usar essa expressão que a gente usa no popular, tem um rabo preso, né? Então, ou seja, a pessoa não toma uma atitude porque sabe que depois vai ter uma retaliação porque está devendo na praça, né? Então, muitas vezes algo não vai para frente nas leis, no cumprimento das leis do nosso país, porque está todo mundo ali enrolado um com o outro, né? Isso acontece. A lei de Deus na igreja, a lei do reino, Gálatas 6, 1 e 2, diz o seguinte: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, ou seja, um pecado, vocês que são espirituais, aqui estamos dirigindo apenas aos cristãos, vocês que são espirituais, devem ajudar essa pessoa a se corrigir. E aqui entra o julgamento, tá? Nós vamos falar sobre o julgamento mais à frente. Deus proíbe o julgamento? Não, não proíbe, tá? Depois a gente vai explicar melhor isso. Porque o julgamento em si não é pecado. Mas aqui, como cristãos, a gente deve julgar. Opa, o irmão ali está em falta. A gente está julgando, a gente está fazendo uma pré-análise. A gente precisa e tem o dever de corrigi-los. Mas façam isso, aí é o conselho, com humildade. E tenham cuidado para que vocês não sejam tentados para que também possam cometer o mesmo erro. Ajudem uns os outros e assim vocês estão obedecendo a lei de Cristo. Gálatas 5, 13 a 15. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade os torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam, aquele amor servil, né, o amor altruísta, o amor ao próximo, de servir, pois a lei inteira se resume a um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, diz o apóstolo Paulo, ferindo e prejudicando uns aos outros, estão cuidando para então cuidado para não acabarem se matando, né? Em outras traduções, como cachorros que ficam se mordendo, né? Esses cachorros de rua, muitas vezes, né? Fica se maltratando, se maldizendo, se machucando, né? Então, Paulo aqui é bem duro também dizer, né, que o amor ele deve ser realmente a lei suprema, né, entre os relacionamentos, entre os cristãos, entre as pessoas, que não haja isso dentro do reino de Deus. E nós estamos falando aqui do reino de Deus, quanto mais fora, né? Então, se nas igrejas nós temos problemas entre os relacionamentos entre os irmãos, tem esses preconceitos, esses julgamentos, quanto mais lá fora, né? Então, é muito importante a gente entender que nós temos uma lei, que é a lei suprema do amor, né? E o versículo 13, no nosso texto aí, Tiago 2,13. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Geralmente quem julga é Deus, né? Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Como é que a gente pode entender isso? Será a misericórdia uma obra ou uma virtude capaz de salvar alguém? Será que é isso que o texto está dizendo? E aí a gente vai puxar um texto de Lucas, né? Lucas 6, 36 diz: tenham misericórdia e Deus dará misericórdia. A misericórdia está alinhada ao amor. O amor é o dom de Deus. Portanto, ter misericórdia é algo possível quando Deus habita no coração. Então, nós podemos só ter misericórdia, nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós só temos misericórdia porque Deus habita no nosso coração. Então, aquele que é espiritual, aquele que é de Deus, ele tem misericórdia do seu irmão. Então, a gente tem que analisar isso. E muitas vezes a gente deixa o nosso velho homem falar mais alto, né? Então, a misericórdia é muito importante. E a misericórdia é que conduz as pessoas cristãs a serem também
compassivas, pacientes, entender, ajudar, salvar as pessoas que estão na igreja, as pessoas cristãs, né? Para que a obra de Deus aconteça através de nós. Por isso que a misericórdia, ela é de Deus, ela é divina. E quando a gente pratica misericórdia nos nossos relacionamentos, isso nós estamos fazendo a obra de Deus. E Deus se agrada muito. E aonde Deus habita, a salvação acontece. Qual é o objetivo da igreja? Nós já falamos sobre isso em outro momento. Qual é o objetivo do reino de Deus? Não é financeiro, não é ficar fazendo festa, não é ficar promovendo churrasco, eventos, shows, passeatas. Isso não é a finalidade da igreja. A igreja pode fazer isso? Pode, né? A igreja, ela tem usar a criatividade, ela pode usar os seus recursos, beleza. Ela pode fazer isso. Não é pecado algum, muito pelo contrário, né? Acho que deve usar as oportunidades que tem. Só que o objetivo final da igreja é a missão, consequentemente, salvar vidas. Nosso negócio é gente. E nós precisamos, então, cuidar de gente, salvar as pessoas que Deus coloca para nós. Tá? Então, é muito importante a gente agir com essa misericórdia de Deus, assim como Deus teve conosco, a gente também ser misericordioso com os nossos irmãos. E como não ser culpado diante do Senhor? Né? Versículo 10 ali, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Versículo 10 fala sobre isso. E aí, então, a gente vê que, né, existe duas formas da gente não ser culpado de ter quebrado a lei. Algumas pessoas tentam observar e cumprir cada mandamento, né? Acabam tornando-se confiantes e nos seus atos, nas suas virtudes, incorrendo no pecado da confiança, nos seus próprios méritos, nos seus próprios atos, né? E aí acaba que estão colocando Deus de lado, deixa Deus de forma secundária, acaba colocando a ênfase na pessoa, né? Então acaba colocando a sua confiança em si mesmo, nos seus atos, e Deus então é deixado de lado. Portanto, as pessoas elas se tornam culpadas quando elas confiam em si mesmas, aí já é um problema. Já outros ouvem a revelação da misericórdia de Deus, reconhece que de fato são incapazes de ser misericordiosos, de amar, reconhecem a sua dependência de Deus, as suas fraquezas, confiam nessa mensagem de Deus em Cristo Jesus, e aí então ele entende que a lei já está cumprida. E nele e com ele uma nova vida então será vivida. Ela será guiada pelo Espírito Santo de Deus. A gente vai deixar ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. A gente vai estar em constantemente arrependimento, em constante perdão, ou um perdão constantemente, nessa busca da graça de Deus, da glória de Deus. Isso é muito importante a gente entender. E aí sim a gente não vai ser culpado dos nossos pecados diante do Senhor, quando a gente tem essa humildade. Porque se a gente começa a colocar nós mesmos no trono de Deus, no lugar de Deus, os méritos acabam sendo vazios, porque realmente não trazem nada. Né? Então, por isso é muito importante a gente entender. Sobre a questão do julgamento, né? Eu falei para vocês antes, eu comentar um pouco sobre o julgamento. Julgar não é condenar. Tá? A condenação ela pode ser o resultado de um julgamento. Por exemplo, no tribunal, né? A pessoa ela pode ser julgada, mas também ela pode ser absolvida. Então, o ato de julgar em si não é pecado, não é problema. Né? O problema é quando a gente coloca um peso maior nesse julgamento. E aí, na mesma régua, no mesmo padrão que a gente for julgar o outro, nós também seremos julgados. Aí que está o problema. Né? O julgar vem do grego crino, né? Ou seja, é quando você emite uma opinião, certo ou errado, sobre alguma coisa que é certo ou errado. Então você está julgando. Né? Jesus ele sempre enfatiza, então, para nós, não sermos rápidos, apressados em julgar. Tá? Isso é muito importante a gente entender, porque nós também seremos julgados pelo modelo, pelo padrão que nós julgamos o outro. Tá? Então é muito perigoso quando a gente realmente coloca uma carga, um peso muito maior no nosso julgamento. Né? Então, julgar nada mais é que você discernir sobre o que é certo e errado
de acordo com essa regra que nós temos, que é a palavra de Deus, é a orientação, né? Não pré-julgar, nós temos uma base, e aí nós estamos falando de cristãos, né? Quando a gente fala de cristãos, a gente tem um parâmetro. E esse parâmetro, que é a palavra de Deus, nos torna, então, não acima nem abaixo de ninguém, mas nós temos, então, uma escala de valores. Esse é o padrão divino, que deve ser uma regra, que deve ser o nosso parâmetro de fé, né? Então, aqueles de fora do reino de Deus, aqueles que não são cristãos, não nos cabe o julgamento, não nos compete o julgamento, mas cabe-nos anunciar a eles o perdão, o arrependimento, a reconciliação, pregar que eles têm em Cristo o perdão e a oportunidade de recomeçar a sua vida. Isso nós temos que fazer. E nós temos essa regra, que é a palavra de Deus. E baseados nessa palavra de Deus, nós podemos comunicar o plano de salvação para essas pessoas, não julgando-as, deixando o julgamento para Deus. Tá? E 1 Coríntios 5,12, eu quero pedir a permissão de vocês, só para fazer leitura desse texto aqui, quando o Paulo está falando também de julgamentos aqui entre irmãos na fé, né? Ele diz o seguinte: afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos? Deus os julga. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras, expulsem do meio de vocês este homem imoral. Aqui nós estamos falando de julgamento entre cristãos. E todo o contexto aqui nós estamos vendo que na igreja de Corinto havia um problema sério, onde um cara estava tendo relação sexual com a sua própria sogra, né? Então, o apóstolo Paulo achou absurdo isso. Falei, peraí, gente, vocês estão deixando isso na igreja? E talvez era uma pessoa influente, era uma pessoa, não sei se de posse, o texto não fala, né? Mas a igreja se calou, deixou isso, todo mundo sabia e deixava a coisa solta. E Paulo, então, chama a atenção dos coríntios, dos irmãos lá de Corinto. Como é que vocês deixam esse tipo de coisa acontecer? Né? Então, vocês têm que expulsar, porque isso é imoralidade. E aí, então, serve para nós entendermos também, dentro do padrão moral, dentro do padrão da regra da palavra de Deus, nós não podemos deixar que na igreja aconteça o erro. Então, nós temos que, sim, condenar e expulsar a imoralidade do nosso meio. Eu sei que isso é uma questão muito dura, muito drástica, mas se é um pecado claro, velado, a igreja precisa tratar. O pastor, a diretoria, toda a igreja, ela precisa tratar a situação. Claro que com amor, sempre à luz do evangelho, sempre à luz da palavra de Deus, mas evitar com que a imoralidade tome conta da igreja. Isso não podemos permitir que isso aconteça, né? Então, isso é a regra que nós temos. Os irmãos fora da fé, aí sim, a gente tem que sempre pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus e deixar com que Deus faça o seu juízo, o seu julgamento. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou compartilhar com vocês um vídeo aqui bem legal. Eu sei que muitos devem ter visto aí esse vídeo. E eu gostaria que vocês, então, depois compartilhassem, vissem realmente o que a gente pode aprender e tirar a lição desse vídeo. É um vídeo curto, é uma propaganda antiga de uma empresa de vigilância lá da Tailândia, e uma grande lição. No começo parece até um pouco engraçado, mas no final traz uma grande lição. Eu vou compartilhar com vocês aí, e que vocês possam aprender, então, e a gente conversar um pouco sobre esse vídeo aí, sobre o julgamento. Acompanhe aí.
ที่แบบพ่อมึงเหรอโอ้โห เหม็นอะไรจังวะอุ้ยมึงเยี่ยวหน้าร้านกูเหรอไอ้เบนออกไปมันไปทำอะไรให้ปลานักหนาAgora acontece uma reviravolta aí na história, né? Ele sente falta daquele mendigo que estava ali todo dia, fedendo, supostamente fazendo xixi na frente do seu comércio, มองหายเห็นแล้วเต็ม incomodando. โอ้ยมันไม่อยู่แล้ว Aí ele lembra da câmera. Aí é a propaganda, né? Ele vai ver então nas câmeras o que aconteceu com aquele jovem, né? Que ele não estava ali. Ele achou até estranho. Então começa a descoberta. Ele protegia o estabelecimento daquele homem de pichações. Era ajudado e alimentado pela filha do dono, sem o pai dela saber. Olha a surpresa. Um rapaz bêbado, querendo vandalizar, fazer xixi, e ele lá defendendo. E o cara achou que era o mendigo que tinha feito isso, né? Aí ele cai em si. Assaltantes, parece no Brasil, né? E ele dando a sua vida para cuidar do estabelecimento daquele homem que o maltratava durante o dia todo. Só porque ele era pobre, sujo, um mendigo. Ele luta então bravamente contra aqueles dois malfeitores, dois ladrões. Pensando que bobagem que ele fazia, né? Até que então acontece a fatalidade. Esse mendigo recebe uma facada. Os dois bandidos fogem. Mas ele cumpriu a sua missão, defender o estabelecimento daquele homem. E ele cai em lágrimas. Há muito mais verdade para a qual você é cego. Tá vendo só? Então a gente vê realmente como que esse vídeo emocionante traz uma reviravolta
E o perigo também, um alerta para que a gente... Claro, é uma propaganda, né? No final ela acaba sendo emocionante, mistura então um pouco de humor, né, e um pouco de realismo também, que são situações que acontecem diariamente. Às vezes nas ruas, nas grandes cidades, é uma situação muito comum que às vezes acontece. Mas o que o vídeo, de maneira muito magistral, passa para nós, né, é a questão de nós não julgarmos as pessoas pela sua aparência. Cuidado, né? Se alguém vem, às vezes, mal vestido, vem de chinelo de dedo, vem sujo para a igreja, a gente possa acolhê-lo. Cuidado, sem julgar. Se vem alguém diferente em nossos cultos, em nossas programações, que a gente possa recebê-los. E assim a gente acolher com amor, sem preconceitos, como filhos de Deus, amar as pessoas, porque nós somos também, diante de Deus, sujos e maltrapilhos, né? Isaías, o profeta Isaías, já dizia que nós somos como trapos de imundícia, mas, por outro lado, nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Que Deus possa realmente, através do seu perdão, vida e salvação, nos auxiliar, para que a gente possa realmente tratar as pessoas de maneira igualitária. Não é porque a pessoa tem dinheiro, não é porque a pessoa tem fama, que ela é melhor ou mais merecedora do que as outras. Nós somos todos iguais em Cristo Jesus. Amém? Realmente, muito emocionante, né? Um texto aí muito bem feito pelos criadores aí dessa propaganda, né? Realmente muito bem criativo aí, onde passar a mensagem que nós também colocamos aí. Vamos orar comigo. Querido Deus de amor, tanto amor e misericórdia tem dispensado a cada um de nós. A nossa vida ela é tão cheia de preconceito, de egoísmo, de maldade, que muitas vezes a gente acaba ofendendo realmente toda a criação que o Senhor fez tão maravilhosa para nós. Como é difícil a gente amar as pessoas sem fazer distinção. Como é difícil a gente acolher sem fazer julgamentos. Como é difícil nós integrarmos as pessoas sem fazer exigências. Obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado, Senhor Deus, porque pela tua palavra nós somos fortalecidos e temos a orientação. Temos uma regra de fé. Permite, ó Pai, que ela faça ser nosso modelo no nosso dia a dia. Que a gente possa realmente, na tua palavra, viver conduzindo o amor e a misericórdia para todas as pessoas que estiverem em nossa situação, em nossa cidade, em nossa igreja, em nossas comunidades como um todo. Ajude-nos, ó Pai, a entender que de fato todos são criados à imagem e semelhança de Ti. E que nós possamos entender que o sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário foi para todas as pessoas. Perdoa-nos, ó Pai, conduza-nos para que nós tenhamos uma vida de testemunho, de acolhimento, de integração das pessoas. Muitas pessoas têm saído cada vez mais das igrejas por falta de amor, falta de acolhimento. As pessoas muitas vezes não se conhecem, apenas vão lá cumprir obrigações religiosas e muitas vezes saem vazias. Não porque a palavra de Deus ali não foi pregada, mas porque muitas vezes faltou o amor. Faltou realmente algo que as pessoas podiam compartilhar. Obrigado, Senhor Deus, pela volta que nós podemos ter de estar reunidos na casa do Pai. Que essa nova vida que temos em Cristo Jesus possa ser lembrada diariamente e que nos motive para que, em graciosa comunhão e presença ao teu lado, possamos realmente corrigir a nossa vida e ajudar nossos irmãos a também viver uma vida reta, justa e piedosa. Que possamos ajudar uns aos outros a obedecer à lei de Cristo. Perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas, os nossos julgamentos, os nossos preconceitos. Perdoe, Senhor Deus, para que nós tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus. Abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, nesse dia, seja lá qual for a oportunidade que elas estiverem ouvindo essa palavra, que elas possam também ser enviadas para anunciar o teu amor, do seu modo, da sua maneira, do seu jeito de ser, que as pessoas possam se sentir acolhidas também pelo nosso amor, pela nossa parceria. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor conosco. Amém.
Meus queridos, obrigado pela sua presença, que Deus abençoe realmente a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe a sua igreja e que nós, como igreja que somos, podemos fazer a nossa parte, a diferença, né? Que cada um faça realmente aquilo que precisa ser feito. Não espere pelo outro, faça você. E aí, com certeza, as coisas vão ser melhores.